Tati, do Paulo. Tati. Elisete. Elisete. Tânia. Tânia. Firme e forte. Renato. Renato. Antônia Souza. Antônia Souza. Antônia, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Ideguatruí. Senhor Ideguatruí, Deus abençoe o senhor, sua família. Mãe. Beleza? Dona Terezinha. Dona Terezinha. Elisete. Cleison. Cleison. E a Marcele. E Marcele, Deus abençoe vocês. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Berenice, boa noite, pastor. O meu marido não fez a cirurgia, foi cancelado só ano que vem. Berenice. Boa noite. Berenice. Berenice. Ela tá triste que a cirurgia do marido dela foi cancelada. Mas vai fazer. Pode ter certeza. Dona Kátia. Kátia. Gilberto. Gilberto. Zelite Machado. Como? Zelite. Zelite. Deus te abençoe. Marcos, Juscelene, Caroline. Marcos, Juscelene. Gabriel e Jamile.
Caroline. Tem gente que não viaja por causa. Miriam. Miriam. Eduardo. Eduardo. Dona Edna. Dona Edna. A Jaque. Jaqueline. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. José Alves. Quem? José Alves. José Alves. Deus te abençoe, José Alves. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar esse momento com uma oração. Oremos. Grande e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, pela grandiosidade do teu nome, do teu amor para conosco, das tuas misericórdias, pela forma, Senhor Deus, que tu tens nos tratado, nos guardado, nos protegido e nos mantido diante da tua santa presença. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nos fortaleça em Cristo Jesus. Nos orienta através da tua palavra e que possamos assim tirar um aprendizado adequado para o nosso dia a dia. É o que nós clamamos a ti com o perdão dos nossos pecados, no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus na qual nós vamos estudar essa noite está registrado no livro de João, lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de João, lá no capítulo 15, do versículo 22 até o 25, ele diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre vós tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje
Nós estamos vivendo hoje no seio da igreja e uma forma de copiar o mundo quando se trata de conceito de pecado. As pessoas estão desenvolvendo um conceito de pecado que já vem há muitos anos na história da humanidade, que nem tudo é pecado. Aí vem um extremista que diz que tudo é pecado. Bom, Jesus Cristo vai centralizar essas coisas todas de uma forma muito simples nesse texto. Existem pessoas hoje que determinam o que é pecado e o que não é. É muito fácil de nós identificarmos isso. Né? Essa é uma forma de querer viver despreocupado. Quando uma pessoa quer viver despreocupada, com compromisso daquilo que ela já conhece na palavra de Deus, ela começa então a levantar uma justificativa pessoal para ela, que convence só ela. E ela começa a dizer que não é bem assim. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso sim usar roupas indecentes. Não, isso aí não tem nada a ver, né? Posso ir na praia e me vestir indecentemente, né? Porque isso não tem nada a ver. Afinal de contas, a Bíblia não condena e não é bem assim conforme se ensina na igreja, né? E quantas vezes nós estamos diante do pecado e também temos uma capacidade muito grande de querermos suavizar o pecado a ponto de não podermos confirmar conosco que aquilo está errado. Porque nós simplesmente achamos e começamos a administrar. E o pior de tudo, nós começamos a viver dessa forma. Porque se uma pessoa só tivesse um conceito, não seria problema. Mas ela não só tem esse conceito, mas que também desenvolve viver dentro desse conceito. Ela quer viver dessa forma. Ela acha que pode fazer o que quer. E isso depois de já ter vindo na igreja, de professar a sua fé, de conhecer as Sagradas Escrituras. Muitas coisas ela conhece, ela ouve o culto, mas num determinado momento na vida ela passa a achar que essas coisas aí não é pecado, né? Andar aí na rua com um shortinho curtinho, né? Com as moças, mulheres e as crianças, os adolescentes, meninas, né? Fazem muito. Não, isso aí não tem nada a ver. Só que onde é que fica o testemunho? Se uma pessoa que anda dessa forma no mundão que está aí fora, tirando foto, dessa forma como vive nesse mundo, né? Como vivem aí, tirando foto, expondo o corpo para todo mundo. A pergunta que surge na cabeça, essa pessoa pode ser testemunha de Jesus? Será que o testemunho dessa pessoa vai se tornar diferente das pessoas do mundo? Não vai. Isso é óbvio, né? Quando as pessoas vêm para a igreja, elas vêm para mudar de vida. Aí quando chega na igreja e encontra pessoas vivendo como vivem no mundo, então essa pessoa não tem nenhuma razão de estar dentro de uma igreja. Daí nós entendemos o porquê que Jesus Cristo faz questão de advertir sobre isso. Tá? E é muito sério isso, porque nós pensamos, às vezes nós vemos que eu posso fazer certas coisas, não é? O que aconteceria com você se você estivesse dentro de um bar, dentro de uma boate, dentro de qualquer lugar desse daí, tomando lá uma caipirinha, uma bebida alcoólica no meio de todo mundo, como se fosse igual a todo mundo, e alguém daquele lá te conheceu, te viu na igreja um dia, quando foi lá visitar, e vira para você e diz assim, mas você não é crente? Qual a sua resposta? Talvez você queira responder, não, eu sou crente. Mas não é conforme você pensa. Na minha igreja não tem esse rigor. Né? Não tem esse rigor. Mas de fato, isso não depende de igreja não.
depende aqui da Bíblia, da palavra de Deus. Quando eu fui chamado para uma nova vida, eu fui chamado para ser referencial de vida, referencial do Evangelho. Quando eu fui chamado para a prática da palavra de Deus, eu fui chamado para influenciar pessoas para Cristo. Como eu posso querer influenciar pessoas num linguajar semelhante ao do mundo, num comportamento semelhante ao do mundo, sentando-se na roda dos escarnecedores, zombando, cometendo todo tipo de deslize e ainda tiram fotos para colocar lá, para deixar bem claro que está não só dizendo para todo mundo que ela é a pessoa mais importante e que a igreja não tem nada a ver com aquilo, não é? Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos descobrindo no decorrer do tempo que tem pessoas com uma grande aparência, né? Minha mãe dizia que era semelhante a santo do pau oco, que não serve para nada. Né? Eu sou crente. Você não é crente, filha. Bota isso na cabeça, filho. Você que vive aí da mesma forma do mundo, do mesmo jeito que era antes, continua a mesma coisa. Ou quando são atraídos para cometer determinados deslizes e não consegue ter parâmetro, fica provado que você não conhece as Sagradas Escrituras. Como vai dar testemunho a alguém que não conhece a Bíblia? Não conhece a palavra, não vive pela palavra, não é conduzido pelo Espírito, porque pelo Espírito Santo aquilo ali ela não aceita. Por isso que no texto de hoje eu coloquei como título Sem Desculpa. Não existe uma pessoa que já frequentou a igreja e nem no mundo existem pessoas que podem levantar desculpas porque não aceitam Jesus, porque vão continuar vivendo dessa forma, ou que mesmo estando na igreja, né, em comunhão com os irmãos, não conseguem perceber que aquela forma de vida é fruto do engano do pecado. Está sendo enganado pelo pecado que satisfaz a carne. E aí nós temos um problema sério sobre isso. E grave. Por quê? Porque, infelizmente, nossas mocidades, nossos adolescentes e muita gente está vivendo dentro de um padrão onde ele mesmo determina o que é pecado e o que não é pecado. Isso eu posso fazer porque não é pecado. Ele diz isso, não a Bíblia. Quando Jesus começa a ensinar os judeus aqui a respeito de pecado grave, ele vai adverti-los a respeito de algumas características importantes que é necessário que nós venhamos a descobrir e viverem. A primeira dela está no versículo 22, né? Jesus diz aqui numa frase algo que me impressionou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Bom, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus não tivesse pregado, não tivesse feito obras, aí a pessoa poderia dizer que aquilo que ela está fazendo não é pecado. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus está reivindicando para si entre o certo e o errado, entre o que é pecado e o que não é? Por que Jesus pode fazer isso? Porque ele pode dizer ao meu coração, isso aí é pecado, o Espírito Santo está até advertindo. Porque eu não conheço pessoas que dizem conhecer Jesus Cristo, que estejam sob a influência do Espírito Santo, conseguem tentar se enganar a tal ponto. Não conheço. As pessoas forçam a barra. Essa é a realidade. O Espírito Santo adverte, alerta, né? Pecado não teriam. Primeiramente porque Jesus veio cumprir a promessa do Pai. Então quem conhece a Bíblia sabe quem é Jesus. E isso é uma prova incontestável. O Pai tinha avisado através de promessas no Antigo Testamento que enviaria o Messias. Ele veio e ele está lá. Então não dá para fazer de conta que a vida de Jesus, que o padrão de vida que ele viveu e ensinou, pode ser ignorado. E eu adaptar isso
a ponto de começar a dizer aquilo que é pecado e aquilo que não é, porque Jesus viveu aquilo que não é pecado e ensinou isso aí e colocou o Espírito Santo no nosso coração para nos ensinar a respeito desse aspecto, né? Anunciou a verdade do reino de Deus. Quando Jesus começou a ensinar a verdade do reino de Deus, imediatamente aconteceram coisas a respeito disso. Por quê? A mensagem do reino de Deus trouxe para a terra um padrão de vida que não só era desconhecido da humanidade, que estava muito além daquilo que eles pensavam que era correto, que era bom, que era perfeito. Porque no coração de cada ser humano existe o pecado, convencendo ele do que a forma como ele vive é absoluta. Não tem nada além daquilo ali. Não tem nada acima daquilo ali, daquela forma como ele vive. De satisfazer-se a sua carne com prazeres, com sexo, com bebida, com enfim. Não, o padrão de vida deles, determinado por eles, significa que o pecado convenceu cada um que aquele ali é o padrão máximo da felicidade. É o padrão máximo, tá? De uma pessoa realmente se sentir segura, feliz, né? E por aí vai. A verdade é que todos são pecadores. A primeira mensagem, uma das mensagens do reino de Deus, é quando Jesus Cristo vai anunciar uma verdade que Deus manda comunicar à terra, e que as pessoas que hoje estão achando que nem tudo é pecado, presta bem atenção. Tem coisas que não é pecado, tá? Tem. Mas o padrão de vida que está no mundo, para dentro da igreja, para a sua vida, é pecado. Tem que tomar muito cuidado com aquele comportamento que satisfaz a carne. Porque aquilo ali está errado, compromete o testemunho, compromete a palavra, compromete a igreja, compromete Jesus. E aí fica complicado, né? Jesus anunciou a verdade do reino de Deus. Tá? A verdade é muito simples. Todos são pecadores. Pronto. Como é que eu, tendo conhecimento que sou pecador, posso admitir a ideia do que tem coisas que eu posso fazer que não é pecado? Tudo que procede de mim, do meu coração, tem que ser muito bem avaliado para não ser pecado. Não é pecado eu evangelizar. Não é pecado eu testemunhar de Jesus. Não é pecado o Espírito Santo conduzir a minha vida. Mas é pecado quando eu contrario tudo isso. Aí é pecado, e grave. Porque a palavra de Deus não me dá margem para viver de outra forma. A margem que ela me dá é para eu estar vivendo de acordo com o padrão que Jesus trouxe ao mundo. Né? Ele trouxe a verdade do reino de Deus. Por quê? A verdade é que todos são pecadores. E nós nunca podemos esquecer esse fato. Que todos nós somos pecadores tendenciosos a cair. Por isso nós temos que tomar cuidado para não filtrar erradamente as coisas. Tem pessoas querendo filtrar pecados a ponto de deixar passar pecado dentro da sua vida, né? E, infelizmente, não viver de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é extremamente séria quando se trata de padrão de vida dentro do Senhor. Não há desculpa, porque é a verdade. Não tem desculpa para ninguém dizer que não é pecador. Os nossos atos são de pecado. Quando perguntaram para Nicodemos o que ele achava do livre-arbítrio, ele falou assim: livre-arbítrio não existe. Claro que não existe, isso é bíblico. O homem perdeu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden, quando ele pôde escolher lá, ele escolhe errado. Dali para frente, o senhor não é escravo do pecado, então não tem mais livre-arbítrio, não tem liberdade de escolha. Ele faz aquilo que o pecado determina que ele faça. E Jesus, no confronto que faz aqui em João 8, vai deixar isso bem claro. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E vai mais além e diz: e vós sois filhos do diabo. A ele vocês querem satisfazer. Porque vocês são filhos disso. Vocês são filhos do pecado. E, portanto, nós temos que nos conduzir de acordo com esse padrão, tá?
Porque a verdade é bem clara na Bíblia. Nós somos pecadores, tendenciosos a pecar, tendenciosos a cair em pecado. Então nós temos que nos corrigir, vigiar e orar sem cessar, para poder não nos deixar convencer que fazer certas coisas que aparentemente não tem nada a ver, né? Porque nós costumamos dizer assim, não, eu posso fazer isso porque isso aqui não vai causar nenhum impacto, eu posso fazer, né? Ele pode fazer, mas só que tem um irmãozinho que está chegando na igreja hoje, né? Está chegando na igreja por esses dias, está tentando organizar a vida dele, e aí quando ele olha para a vida de certas pessoas na igreja, aquelas pessoas que não têm compromisso e responsabilidade de dar um bom testemunho para aqueles que estão chegando, que é responsabilidade dele, vive de qualquer maneira, essa pessoa com certeza está fadada à decepção. Que evangelho é esse que eles pregam que não muda a vida de ninguém? E normalmente é avaliado pelos piores, nunca pelos melhores. Portanto, pecado não teriam se Jesus não tivesse trazido ao coração do homem a verdade, a mensagem dos céus, o que define o certo do errado, o que define pecadores, que todos nós somos pecadores. Isso é uma definição real, não tem como escapar disso. Mas, o que acontece conosco? Temos e queremos, muitas vezes, lidar, manipular essa verdade. Queremos, muitas vezes, suavizar, tornar essa verdade mais o pecado mais acessível, né? Afinal de contas, não é bem assim, né? E aí o resultado é que estou vendo muita gente se desviando da igreja, indo embora, famílias inteiras se perdendo, famílias inteiras despencando em pecado. Sabe por quê? Porque simplesmente um dia foi brincar com o pecado achando que ele não era nocivo. Só que o pecado é extremamente nocivo. Ele é o inimigo mortal do homem. Tá? Ele é um veneno perigoso. Ele pode parecer uma água fresquinha, mas quando você beber, você vai morrer. Tá? Vai morrer envenenado do pecado. Cuidado. O pecado é terrível. Tem outra coisa que nós vamos descobrir aqui no versículo 23, para as pessoas, por que as pessoas reagem dessa forma. Você observando aqui o versículo 23, ele diz assim, quem me odeia também meu Pai. É interessante que nós temos a impressão que Jesus mudou de tema do versículo 22 para o 23. Da onde Jesus tirou aquele que me odeia? Jesus fala assim, se eu não tivesse vindo ao mundo, ensinado vocês, mostrado a verdade, aí alguém, depois ele vira e fala assim, e quem me odeia quem me enviou. É impressionante, né? Jesus associar esse ódio ao versículo anterior. Sabem por quê? Uma coisa muito simples. A reação dos pecadores. A reação do pecador é terrível. Quando um pecador, quando alguém que está errado, quando alguém que comete um pecado, ele é confrontado com a verdade, ele tem uma reação. Tem vários tipos de reações. Tem pessoas que reagem com humildade, aceitam a disciplina, aceitam ser chamado a atenção, humildemente caem em si, pede perdão a Deus. E Deus restaura a vida dela. Com certeza isso é verdade. Mas tem pessoas que não são assim. São pessoas que vão dizer que não é bem assim não. Não é bem assim não. A reação é terrível. A primeira reação do pecador é o ódio. Né? Quando ele é contrariado na sua maneira de viver. Já tentou falar para alguém dos seus defeitos? Já tentou falar para alguém dos seus pecados? Já tentou trazer um reforço para a pessoa mudar de vida? Hein? Já tentou falar explicitamente para uma pessoa assim, olha, você está vivendo numa situação que se você morrer você vai para o inferno, mas tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. Deus está prometendo salvação. Por que está vivendo dessa forma? Tá? Dentro da igreja, quantas vezes eu já conversava com irmãos que se desviaram, fazendo uma visitinha para ele, e dizer para ele, meu irmão, não está bom, o que está acontecendo? Você pode ter uma reação estranha,
Tem pessoas que têm reações estranhas, porque são contrariados. Quem disse para você que eu estou fazendo isso? Quem disse isso? Me diz o nome da pessoa, esse fofoqueiro. Nós não precisamos de informações extras para saber que uma pessoa não está se conduzindo bem. Meus irmãos, nós temos uma lição muito preciosa para aprender, que nós aprendemos dentro de casa. Quando um filho faz arte, ele muda a conduta. Ele muda a maneira dele brincar. Ele muda o seu temperamento. Ele muda tudo. Não fique pensando que crente na igreja comete pecado e continua sendo a mesma pessoa. Não vai continuar. Não dá para continuar. Ele muda. Ele fica agressivo, ele fica arrogante, ele é presunçoso. Ali o pecado começa a mostrar, tá, quem ele é. E quem ele é? Ele é exatamente aquilo que eu estou falando para os irmãos. Quando nós vamos corrigir ou conversar com o irmão, tá, nós vamos descobrir certas coisas que vão contrariá-lo. Por quê? Porque ele acha que está certo, pode viver assim, e não tem problema viver assim. Não tem problema estar tendo relação sexual antes do casamento, não tem problema. Ele pode quebrar lá o certo mandamento, pode. Olha, adulterar, ele pode cometer pecado. Porque isso aí não é do jeito que se fala. Bem, quando você vai lá e confronta ele com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus tinha acabado de dizer aqui, se eu não tivesse vindo e dito para vocês que isso que você está fazendo é pecado, aí sim você podia pensar que nem tudo que se faz é pecado. Ou você poderia pensar que o que você está fazendo não é pecado. Não é verdade? Porque não é tudo que se faz que é pecado. Isso é bíblico. A gente sabe disso. Né? Não somos extremistas. Mas sabemos quando nós quebramos os princípios de Cristo. A reação do pecador é quando uma verdade se torna uma ameaça na vida dele. Se existe uma coisa perigosa na vida de gente que vive pecando e ocultando pecado, é exatamente ele se tornar público. E aí, meu irmão, a coisa complica. Você imagina uma pessoa de fina reputação numa igreja ou numa cidade, uma pessoa de fina reputação no local onde você trabalha, daqui a pouco descobrem coisas da vida dele que realmente contrariam, desmentem tudo aquilo que ele aparenta e tudo aquilo que ele quer ostentar ser e que não é. Se uma pessoa dessa for confrontada com a verdade, você pode ter certeza que ela vai te odiar. Ela vai te odiar. Foi o que acontece com Jesus. Por isso ele diz no versículo 23. Você vai entender porque ele diz aqui no versículo 23. Ó, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Eles sabiam que ele era o Messias. Eles odiavam ele. Eles queriam matá-lo. O ódio levou ele à cruz. De tanto ódio que eles tiveram ao ponto de Jesus não poder andar lá fora, porque eles queriam matá-lo. Não só pelo princípio da verdade que ele instalou através da pregação, na implantação do reino de Deus, mas por ter dito que era o Messias, por ter dito que eu e o Pai somos um. Blasfêmia! Não é verdade? É o que acontece? Essas pessoas, quando são confrontadas com a realidade, quando os principais sacerdotes, quando os grandes da elite dos mestres, dos rabinos e dos escribas e fariseus foram confrontados, chamados de hipócrita, que reação você acha que eles teriam? Quem sabe é a nossa. Né? Quem sabe a pessoa que está vivendo hoje fora do padrão estabelecido e está tentando esconder de todas as formas, tá? Nós temos que prestar muita atenção nisso, meus irmãos, que não há pecado que não seja clamado do eirado. Jesus deixou isso claro. Não adianta tentar ocultar ou esconder. Vai, a verdade vai brotar. E quando ela brota, meus irmãos, tem gente que parece uma fineza, tem gente que é o doutor, tem gente que é o homem do pedestal, aquele que olha e a igreja treme. Né? Aí vai lá descobrir que tem um amante. Vai falar para ele que ele tem um amante? Vai falar para ele que a fina reputação dele, que ele pseudamente acha que é uma fina reputação, que ele não tem, que ele criou ela, porque achou que nem tudo era pecado, que podia fazer isso, que ia dar tudo certo. Não deu, não dá e nunca vai dar. A realidade é essa.
Infelizmente. Ou não, felizmente não. Felizmente a verdade é essa. Né? Extremamente verdade. Né? Ela se torna uma ameaça. Não odeia só o que a pessoa diz. As pessoas, quando ouvem a verdade a respeito de si mesmo, elas não odeiam só o que a pessoa disse. Elas passam a odiar também a pessoa que disse. Foi o caso de Jesus. Por isso ele diz aqui nessa frase, quem me odeia, odeia também meu Pai. No caso dele, que ele era filho de Deus. E foi Deus que o enviou como o mensageiro do reino de Deus. Foi ele que foi enviado pelo Pai. Odiar a Jesus Cristo, ele odiar o Pai que enviou ele. E ele e o Pai eram um. É muito importante nós sabermos essas coisas. Porque de repente você passa a não gostar de alguém, odiar alguém, desejar mal a alguém. Sabe por quê? Porque ele descobriu os seus podres. Porque ele descobriu alguma coisa errada na nossa vida. E aí nós temos que abrir o olho com isso aí. Você vai pecar várias vezes, um abismo chama outro abismo. Nós temos que tomar muito cuidado quando se trata de pecado. Pecado é terrível. Tá? Ele odeia também a pessoa que fala. Quem me odeia, odeia também meu Pai. E é interessante, meus irmãos, que eu tenho ouvido por aí, que as pessoas agora deram até mesmo para culpar Deus nos seus delírios, nos seus pecados. Deus permitiu, eu não sei porquê. Anda em pecado, é carnal, se afasta da igreja, se afasta da palavra, não ora mais, vão para longe de Cristo e depois ficam apontando o dedo para ele. Que é isso? Da onde tirou isso? É muito fácil querer acusá-lo. Só que é perigoso. É muito perigoso. Porque se ele tomar a decisão de mostrar quem é culpado, aí a coisa vai mudar, vai ficar ruim para quem é o culpado. De fato, não é ele. As pessoas confundem decreto permissivo de Deus com uma série de coisas. Né? Deus determinou o regulamento, Deus ensina, Deus mostra. Já falei isso aqui. A graça de Deus vem nos ensinar. Se você fizer assim, vai acontecer assim. Ponto. Ah, mas tem coisa que aconteceu na minha vida que eu não tinha culpa. Não tinha. Nasceu pecador miserável. Nasceu pecador miserável. Não vem para querer inocentar lá os pequenininhos. Não, porque a Bíblia diz que Davi, quando vai confessar seu pecado, ele deixa muito claro, em pecado me gerou minha mãe. Não tem saída. Então nós somos culpados. Não ele. Por que ele é o culpado? Pelo contrário. Ele está querendo nos livrar disso. Quando ele manda alguém nos alertar, quando ele manda alguém nos despertar, quando ele chama a nossa atenção, é a revelação da graça, do amor dele, nos fazendo, tentando nos fazer cair em si, para retornar para ele. Lá em Jeremias você vai encontrar, quando ele fala para ajudar, quando te arrependeres, volta para mim. Volta para mim. Adulteraste. Cometeste adultério. Aquela é uma expressão que ele vai usar ali a respeito de Israel que se prostituiu com ídolos em cima dos montes. Ídolos feitos de madeira, de ouro, de prata. O Senhor Deus falou, vocês adulteraram com esses ídolos. Mas se vocês se arrependerem, volta para mim. Eu estou aqui, quero ajudar vocês. Hein? Isso mesmo, meu irmão. Deus está estendendo a mão dele. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Deus não é culpado de nada. É por isso que quando as pessoas começam a lidar com o pecado, achando que o pecado não é aquilo que é, ele dá demonstrações de falta de conhecimento, ele dá uma grande demonstração de falta de sabedoria e de arrogância, de presunção. Tá, meu irmão? De presunção. Abandonando o testemunho, achando que pode viver de qualquer maneira. Não podemos mais, nós não vivemos assim. É por isso que os verdadeiros salvos são conhecidos, eles não vivem mais assim. Isso é bíblico, queridos.
Isso mesmo, uma nova criatura, não vive, não deseja andar em pecado. Ela peca, ela cai, ela tropeça. Mas se arrependeres e confessares o teu pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado, né, e vos purificar. Né? Essas coisas nos escrevi para que não pequeis, mas se pecados, tendes advogados junto ao Pai. Pronto, está aí a solução. Por que eu vou dizer que ele é culpado? Quando na realidade é ele que tem a solução. E é interessante que quando nós passamos a conhecer a solução que ele nos dá, a própria solução, o próprio texto que diz que ele oferece solução através do arrependimento, é a prova que nós somos os culpados. Essa é uma lógica. Versículo 24. Contra fatos não há argumento. Então não adianta insistir. Tem pessoas que insistem, né? E quando eu digo insiste, meus irmãos, eu não estou dizendo pessoas que querem insistir na discussão, mas sim de pessoas que decidiram continuar se afastando e continuar a vida em pecado. Você vai lá, você aconselha, você fala, você mostra, você faz tudo que é possível, ora, intercede. Mas a pessoa está obstinada a pecar, é a continuar na mesma caminhada. Isso mesmo, meus irmãos. Aí Jesus diz no versículo 24 assim: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado. Quanto a mim, quanto a meu Pai. Lutar contra o pecado gera ódio. Pode ter certeza disso. Contra fatos não há argumento. Jesus falou o quê? As obras que provam que Jesus é a verdade. Muitos milagres que ninguém podia fazer, queridos. Quem poderia andar sobre as águas? Quem poderia ressuscitar pessoas? Ele fez isso tudo. É interessante para nós observarmos esses detalhes, porque ele deixou bem claro: eu tenho fatos. Estou apresentando diante de vocês fatos. Cadê o argumento de vocês? Hein? Não adianta se fingir de cego. Meus irmãos, como tem gente na igreja se fingindo de cego e de surdo. Uma vez um pastor perguntou para os membros da igreja se eles gostariam de ter filho cego. Todo mundo disse que não. Gostaria de ter um filho surdo. Ninguém queria. Gostaria de ter filho mudo. Ninguém queria. Pois é, Deus tem um filho que é cego, surdo e mudo ao mesmo tempo. Isso mesmo. Sabem por quê, queridos? Porque se fazem de surdo, não querem ouvir. Jesus disse aqui, agora não somente tem eles visto, mas não somente tem eles visto, viram o que ele fez. Você que está me escutando agora, você já ouviu falar, já viu Jesus agir? Quantas pessoas que nós vimos no decorrer da nossa vida sendo restaurado por Jesus? Quantas pessoas Jesus já curou nesse mundão? Quantos problemas nas nossas famílias Jesus solucionou? Quanta coisa ele fez? E a pergunta persiste. Contra fatos não há argumento. Por que insistir numa caminhada que é altamente contraditória? É contraditório. Você que está me ouvindo. Se você botar no seu coração que pode fazer o que quiser e que pode simplesmente negligenciar o que Jesus fez e ensinou, você está sendo altamente contraditório. E não adianta se fingir de cego. Não adianta se fingir de cego. Todo mundo viu. E se fosse cego, ele curava da cegueira, como ele faz. Nós éramos cegos e ele nos curou. Agora nós passamos a ouvir o Evangelho. Ver o Evangelho. Era surdo, estamos ouvindo. Era mudo, estamos pregando. Era cego, temos visto Deus restaurando vidas que ninguém poderia imaginar que seria restaurado um dia. Mas Jesus está fazendo a obra. Como é que eu posso dizer que eu posso fazer isso aqui, que isso aqui não é pecado, não? Vou tomar uma gelada, vou tomar não sei o quê. Eu vou pegar uma geladinha, porque não sei o quê, não sei o quê. Vai, continua. Não vai dar certo.
O problema não está na geladinha só, não. Tem problemas graves por trás disso. Hein? Muito grave. Compromete o testemunho, compromete a palavra, compromete a verdade. E você vai falar o quê? Tira toda a autoridade. Vai falar o quê com a garrafa de cerveja na mão para alguém que está querendo chegar na igreja? Meu irmão, eu vim procurar você, que você é crente, eu estou meio desesperado, precisando de um conselho. Aí quando ele senta do seu lado, chega uma garrafa de cerveja com um copo gelado. Só falta você virar para ele e falar assim, quer tomar uma aí junto comigo? Por isso que isso compromete, por isso que isso é pecado. Eu estou fazendo as pessoas tropeçarem. E não posso fazer isso, não posso fazer as pessoas tropeçarem. Odeiam. Jesus diz aqui que eles odeiam, mas também odiado. Tem eles visto, mas também odiado. Tanto a mim quanto a meu pai. Eles não só viram as obras, eles odiaram as obras. Impressionante, né, meus irmãos? Eles odiaram as obras. E é interessante, meus irmãos, que o ódio é uma prova de que a verdade e a coisa certa incomoda quem gosta de andar torto. Isso, meus irmãos. Quem gosta de andar em pecado e gosta de estar facilitando a vida, está achando que pode fazer o que quer, fazer aquilo ali, esse aqui é pecado, eu não faço muito não, tá? Eu não roubo, não mato, não engano ninguém, isso aí eu não faço, né? Mas o resto faz quase tudo. Meus irmãos, existe uma coisa muito séria com isso que nós temos que andar vigilantes a respeito disso. Não adianta, meus irmãos, porque o ódio é a prova de que a verdade incomoda. Se você não sentisse nada com a verdade, é porque você é salvo. Porque se alguém chegasse para você e falasse assim, escuta aqui, ó, bom, primeiro você não ia querer se amarrar. E também não adianta cobrar o passado das pessoas, como cobrar o presente que eu quero ver. Não é? Antigamente não valia nada, depois agora Cristo me restaurou. Agora eu valho de fato alguma coisa diante de Deus. Não é? Isso mesmo, antigamente não valia nada, agora vale. Isso. Então eu não vivo do passado, quem vive do passado é museu. Eu vivo do presente, daquilo que Deus fez nas nossas vidas, daquilo que Deus transformou em nossos corações. Por isso não selecionam o que é, o que não é. Que é pecado. Não, isso aqui eu posso, aquilo lá não posso. Quem diz aquilo que eu posso e que eu não posso é a Bíblia, é a palavra de Cristo. É ela quem diz isso. Mas ninguém pode dizer isso. Nem o pastor da igreja, nem a igreja, que quem diz é a Bíblia. O que o pastor vai fazer é te explicar o que a Bíblia está escrita. Para poder entendê-la. Ah, então o ódio é uma prova de que a verdade está te incomodando. Você não sente ódio de graça, sem motivo e sem razão. Não. Tem uma razão, você sente ódio, porque falaram a verdade para nós. Jesus é a luz do mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas. Sabe por que eles amaram mais as trevas? Porque fazer coisa errada para ninguém ver é bom. Eu sou corrupto, ninguém me vê corrompendo. Aí um dia descobrem, vão lá na minha cara e jogam, pá, ladrão, pronto. E aí? E aí, vai o quê? Que pega em flagrante lá, como é que fica? O crente não vive assim, meu irmão. O crente mudou radicalmente. Jesus veio ao mundo para mostrar para nós assim, olha, você era assim. O que ele falou lá para Nicodemos? É necessário nascer de novo, sem o qual não verás o reino dos céus. Ele está aí. Essa é a realidade. Pronto. Essa é a luz. Jesus veio com a luz e explicou, ensinou, mostrou, falou. Aí eu pego tudo aquilo que ele ensinou e digo para ele assim, ó, não é bem assim, né, Senhor Jesus? Não, não é bem assim. É do outro jeito, é do outro jeito. É do meu jeito, não do jeito do Senhor. Cuidado, cuidado, porque do outro jeito é o jeito do diabo. E por fim, meus irmãos, nós temos no versículo 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo.
Para encerrar, eu vou fazer uma breve observação. Odiaram o Salvador. Eu vou perguntar para você, vou fazer algumas perguntas aqui para nós, para saber se nós temos resposta, porque o mundo não tem também, igual nós não temos. Não vem para nós. Né? Odiaram o Salvador. Qual o motivo de odiar Jesus? Você tem? Alguém tem motivo para odiar Jesus? Hein? Ou simplesmente odeia Jesus porque ele falou a verdade? Aí, isso não é motivo. Isso é a verdade. Não é? É pelos seus milagres? Quem sabe você odeia porque ele fez milagre? Hein? Quem sabe as pessoas odeiam Jesus Cristo porque ele tem poder. Como o fariseu, como lá os sumos sacerdotes, né? Os rabinos. Jesus demonstrou que tinha. Ninguém ensina como este homem ensina. Ninguém fala com a autoridade dele. Isso é motivo de odiar? Não, isso é inveja. É o que ele tinha. Jesus não tem nada nele para odiar. Por isso que o ódio é maligno. As pessoas que odeiam, as pessoas que fizeram o que fizeram, elas estavam sendo manipuladas por uma mente maligna. Ele, o diabo, não gosta de Jesus Cristo. Não gosta. Ele odeia. Ele levantou um monte de gente para pensar igual a ele. Qual o motivo de achar que eu posso pecar? Você pode? Não morreu ele na cruz pelos nossos pecados? Aí ele foi lá na cruz, morreu pelos nossos pecados, e eu vim para ele falar assim, olha, por causa disso que eu vou pecar, hein? Porque afinal de contas ele morreu pelos meus pecados, então já está pago, né? Foi essa pergunta que fizeram a Paulo quando está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6. Não é para superabundar a graça que tem que superabundar o pecado. Não para nós que para ele morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com ele. Crente não pensa assim. Crente não pensa dar jeitinho do pecado ou diminuir a gravidade do seu erro. Ele pensa em arrependimento constantemente. Quem sabe eu posso odiar a Jesus Cristo por ser bom? Se eu odiaria uma pessoa boa como ele? Não dá, né? Pegar mal, né? Odiar Jesus Cristo por nos perdoar. Odiar Jesus Cristo por nos amar. Odiar Jesus Cristo porque cuida da nossa família. Mantém teu emprego. Te dá o seu salário todo mês. É ele, nunca esqueça. Eu conquistei. Eu estudei. Eu estou no hospital internado quase morrendo. Pronto, acabou tudo as conquistas do eu. Se ele não for lá e levantar, meu irmão, sinto muito. Mas vai embora com todo o eu, com tudo. Felizmente é a realidade dos fatos. Eu vou concluir com 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus. A quem não havendo visto, há mais. Na qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos mantenha sempre alertas com relação à forma de viver e de lidar com o pecado, e não apaziguando o pecado, achando que aquilo que é pecado, aquilo que não é, e acharmos que, de fato, é do nosso jeito. Não. Nós não fomos chamados para viver do nosso jeito, mas do jeito de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tem algum pedido? Não. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar, encerrando assim esse momento de culto. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por todas as tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Perdoa nosso pecado, nossas falhas diante de ti e ajuda-nos, ó Deus, a permanecer na tua santa presença.
fortalecendo cada vez mais, ó Deus, para que possamos crescer espiritualmente. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Berenice, boa noite, pastor. Até quinta. Até quinta, Berenice. O Gilberto pediu oração pela tia Sônia. Precisa de nossas orações. Vamos orar pela Sônia, pela vida, né? Até quinta, se Deus quiser.